Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente na abertura de Velozes e Furiosos 10 e também nos resultados de Guardiões da Galáxia e Super Mario Bros. Então, vamos lá! Então, pessoal, começando do princípio, né, obviamente, a gente tem na primeira posição o filme Velozes e Furiosos 10, ou Fast X, lá nos Estados Unidos, que seria o equivalente a Velozes X, né, ou seja, o 10º filme da franquia. O filme abriu com 67,5 milhões de dólares, que não é um resultado tão ruim assim, né, dentro da franquia, mas é bem pior do que os últimos filmes. Na verdade, não é tão pior assim do que o último filme que foi lançado, que foi o Velozes e Furiosos 9, só que o filme do Velozes e Furiosos 9 foi lançado em um período muito pior, né, digamos assim, porque a gente estava no final ali da pandemia, né, ou pelo menos em meados da pandemia, no ano de 2021, quando o filme foi lançado, então ele foi muito mais afetado do que esse 10º filme. Basta a gente comparar com os outros lançamentos de 2021 contra os outros lançamentos de 2023 e a gente vai ver que o ano agora está muito mais saudável, né, para a bilheteria. Então esse filme trouxe uma queda muito mais acentuada do que parece. E eu fiz um quadrinho para mostrar aqui para vocês a bilheteria de todos os filmes, né, a abertura, na verdade, de todos os 10 filmes da franquia Velozes e Furiosos. Eu não estou incluindo o filme Hobbs e Shaw, que ficou mais ou menos com essa mesma abertura, se não me engano foi na casa de 72 milhões, né, a abertura de Hobbs e Shaw. Mas a gente começa com o filme The Fast and the Furious, né, ou seja, Os Velozes e os Furiosos. O filme fez 40 milhões de dólares na abertura e acabou terminando com 207 milhões ao redor do mundo todo. Não foi um resultado tão bom assim, só que a franquia continuou. Aí o segundo filme teve uma abertura de 50 milhões de dólares e uma bilheteria total de 236 milhões. Aí o terceiro filme foi o ponto baixo da franquia, se não me engano em 2006, né? Depois eu vou colocar a data de cada filme, eu sei que vocês me cobram, mas são 10 filmes, não tem tanto espaço assim na tela para eu incluir também, né, o ano de cada filme. O terceiro filme abriu com 23 milhões de dólares e acabou fazendo 158 milhões ao redor do mundo inteiro. Depois o Velozes e Furiosos 4 abriu com 70 milhões, então um resultado muito bom na abertura. De longe a maior abertura da franquia até aquele momento, e o filme acabou fazendo 360 milhões. Aí a gente viu o primeiro grande salto, né, de um filme para o outro. A gente vê que o quinto filme, chamado aqui no Brasil de Operação Rio, né, o quinto filme, abriu com 86 milhões de dólares e acabou fazendo 626 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. E aí o sexto filme, o sétimo filme, a franquia já se tornou uma das maiores, né, do cinema. A gente vê que no sexto filme, o filme abriu com 97 milhões e acabou fazendo 788 milhões, mais ou menos a mesma bilheteria que o primeiro Guardiões da Galáxia. E aí Velozes e Furiosos 7 realmente foi, né, um dos maiores filmes de todos os tempos, em parte, né, por causa do que aconteceu com o Paul Walker, infelizmente, foi uma grande tragédia. O filme já entrou com o pé na porta, abriu com 147 milhões de dólares e acabou fazendo 1,5 bilhão ao redor do mundo todo. Depois do oitavo filme, a gente viu uma queda tanto na abertura quanto na bilheteria total. O filme abriu com 98 milhões e fez 1,2 bilhão. Aí o nono filme, como eu disse, não dá pra gente comparar, né, tanto assim, porque abriu num momento muito desfavorável, mas o filme abriu com 70 milhões e acabou fazendo 726 milhões. E agora a gente tem o Velozes e Furiosos 10, que abriu com 67 milhões e chega a 318 milhões mundialmente. Então a abertura mundial está sendo muito superior à abertura em território americano, principalmente por causa da China. Eu vou mostrar para vocês os números da China, também não estão sendo excelentes se a gente comparar com os parâmetros dessa franquia, obviamente comparando com outros filmes norte-americanos, principalmente os lançados em 2023. Esse filme está sendo um enorme sucesso, só que a gente tem que levar em consideração o que veio antes nessa franquia dos Velozes e Furiosos, e eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais pra frente. Aqui eu coloquei de forma um pouquinho mais visual pra vocês, né, essas aberturas, só pra vocês terem uma ideia, né, eu coloquei o ano dos filmes também. A gente tem o primeiro filme em 2001, depois em 2003, aí em 2006, né, o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, e depois disso
Todos os filmes foram lançados em anos ímpares. A gente tem Velozes e Furiosos 4 em 2009, o 5 em 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2023. Vocês podem ver aqui por esse quadro que 2019 está faltando, mas é justamente o filme Hobbs e Shaw. Então foi lançado um filme do Velozes e Furiosos nesse ano de 2019. E aqui dá pra gente ver muito bem, né, como a abertura do Velozes e Furiosos 7 foi sensacional, mesmo dentro dos parâmetros dessa franquia, né, que já é uma franquia muito grande, esse filme despontou demais. E aqui foram os dados que eu peguei lá no Box Office Mojo a respeito dos lançamentos na China. Então, pelo menos pelo que eu encontrei, os 5 primeiros filmes não tiveram lançamentos na China, o que era totalmente normal, né? Antigamente, muitos filmes não chegavam em território chinês. Aí a gente viu o 6º filme fazendo 66 milhões, o 7º filme fazendo 390 milhões de dólares, um resultado absurdo, né? O 8º filme fazendo um pouquinho mais, inclusive fazendo 392 milhões, depois o 9º filme fazendo 216 milhões e agora o 10º filme com 78 milhões. Se a gente comparar a abertura desse filme com a dos seus antecessores, a gente vê que a abertura ficou muito aquém, né? Se a gente comparar com 136 milhões que o 9º filme fez, com 184 milhões que o 8º filme fez. O 7º ficou meio confuso ali, não dá pra entender muito bem qual foi a abertura real, mas foi o primeiro filme que explodiu lá na China, então o filme acabou tendo um multiplicador muito positivo por lá. Mas esse quadro é só para mostrar para vocês que o filme está tendo sim uma performance muito boa em território chinês comparado com outros filmes, mas não comparado com seus antecessores. Então, obviamente, eu vou continuar acompanhando, né, se o filme vai bater a marca de 1 bilhão, se não vai, não dá para saber, porque o filme teve uma abertura superior, por exemplo, a Guardiões da Galáxia, né, se a gente pegar o mundo inteiro, só que não é nada garantido que esse filme vá fazer mais dinheiro do que Guardiões da Galáxia, porque Guardiões está tendo quedas muito pequenas, né? Ele teve quedas realmente sensacionais, as melhores quedas do universo Marvel até agora, enquanto os filmes do Velozes e Furiosos não costumam ter quedas tão baixas. Eu acho que ainda tá no ar, né, pra gente ver quem vai ser o mais bem-sucedido dentre esses dois filmes. Só lembrando que o filme mais bem-sucedido do Guardiões da Galáxia foi 880 milhões de dólares, que foi o volume 2, enquanto o filme mais bem-sucedido de Velozes e Furiosos foi 1,5 bilhão. Então, Velozes e Furiosos, pelo menos a meu ver, teria o dever ali de fazer mais dinheiro, ainda mais se a gente considerar um ponto que eu deixei para falar até aqui no final, que é o orçamento absurdo desse 10º filme, que custou 340 milhões de dólares. Eu pesquisei bastante, né, para saber, e todas as fontes falam exatamente o mesmo valor, 340 milhões de dólares, sendo que o maior orçamento da franquia antes desse era, se não me engano, o 8º filme, que tinha custado 250 milhões de dólares. Então esse filme custou quase 100 milhões a mais do que o filme mais caro da franquia até então. Então isso coloca um asterisco gigantesco, né, do lado da bilheteria do filme, porque o filme não bateu o seu orçamento no primeiro final de semana, que é um número muito importante, e inclusive na China o dinheiro não vai todo para o estúdio, né? Na verdade em nenhum país vai, só que o dinheiro que volta da China é muito menor do que em outros países, então é muito melhor para um filme abrir bem nos Estados Unidos do que abrir bem em território chinês. Mas conforme as semanas forem avançando, eu vou acompanhando junto com vocês a bilheteria de Velozes e Furiosos 10. E aí na segunda posição ficou o filme Guardiões da Galáxia Volume 3, que fez 31.980.000 dólares, caindo 48%. Foi novamente uma queda abaixo de 50% para esse filme, que é uma queda sensacional. O filme está tendo quedas muito baixas de um final de semana para o outro, o que é um ótimo sinal para a longevidade do filme, mesmo que ele não tenha tido uma abertura sensacional. O filme, como vocês sabem, teve uma abertura entre a do primeiro filme e a do segundo filme, enquanto o primeiro filme abriu com 94 milhões, o segundo filme abriu com 146 milhões, esse terceiro filme abriu com 114, então não foi uma abertura nada positiva, né, digamos assim, ela ficou abaixo do esperado, só que o filme vem conseguindo conquistar terreno semana após semana. Eu acho que vai ser difícil para esse filme conseguir bater a bilheteria do seu antecessor, que foi na casa de 860 milhões de dólares, mas ainda é uma possibilidade porque o filme já chega a 659 milhões e ele adicionou mais de 100 milhões do final de semana passado para esse. Então, se ele continuar tendo quedas na casa de 48%, 45%,
ele vai trazer mais uns 50 milhões ou até 60 milhões no final de semana que vem, chegando aí possivelmente na marca dos 800 milhões. Eu acho novamente que 860 milhões vai ser um pouquinho difícil, mas ainda é uma possibilidade. E aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada, todos os filmes que não têm essa borda, né, dourada, foram ultrapassados pelo filme Guardiões da Galáxia Volume 3, né? Então, se a gente der uma olhada, o filme Homem de Ferro, Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América já foram ultrapassados. O filme Thor 2. Aí a gente tem o filme do Homem-Formiga, Doutor Estranho, e aí uma sequência de vários filmes que ainda estão na frente de Guardiões da Galáxia Volume 3. A gente tem Homem-Formiga e a Vespa, né, o primeiro filme, depois Viúva Negra, Shang-Chi, Os Eternos, Quantumania, né, finalmente. Então esse filme ainda tem 18 filmes acima dele dentro do universo Marvel e 13 filmes atrás dele, então ele estaria da metade para baixo, que eu acho que é uma surpresa quando a gente fala de um filme como Guardiões da Galáxia Volume 3, né? O filme não tá entre os 10 maiores, digamos assim. Para mim, pelo menos, é uma surpresa, ainda mais se vocês tivessem falado isso para mim em 2020, por exemplo, que um filme como esse não conseguiria ter uma bilheteria mais expressiva. Mas, novamente, eu também diria que Quantumania teria potencial para fazer uma bilheteria muito superior, mas não foi isso que aconteceu. Então, dentro dos padrões dessa nova Marvel aí que a gente está vendo, né, depois que realmente os filmes caíram de qualidade, né, e caíram principalmente em aceitação de público, o número não é tão ruim assim. Então resta a gente ver agora, né, como os próximos finais de semana vão ser. Se o filme continuar tendo quedas pequenas como as que a gente tem visto até agora, ele tem potencial para bater ali 850 ou até um pouquinho mais e se colocar numa posição um pouquinho melhor, ou o filme, né, pode perder bastante público daqui para frente, porque muitos outros filmes estão chegando e a bilheteria pode acabar não sendo tão expressiva assim. Mas eu vou acompanhando conforme as semanas forem passando. E agora a gente entra no terceiro colocado, o grande destaque de 2023, que é o filme do Super Mario Bros. O filme continua sendo uma sensação e teve uma queda ridícula de 22%, uma queda muito baixa, e o filme trouxe mais 9,8 milhões de dólares, que é um resultado muito bom, né? Um resultado sensacional para um filme que já está indo para o seu 7º final de semana. Ele ainda está na terceira posição, ele não está mais com aqueles números extremamente expressivos que colocam ele ali à frente do Top Gun Maverick. Se a gente olhar agora, o Top Gun Maverick está tendo uma performance muito melhor, né, se a gente olhar o dia a dia, mas o Super Mario Bros. Continua tendo uma performance muito boa e já se coloca na ponta, né? Talvez seja o maior filme de 2023 até o final do ano. É difícil imaginar um filme conseguindo bater facilmente essa marca. E eu tô fazendo o acompanhamento semanal desse filme. O acompanhamento continua sendo muito bom, as quedas continuam sendo pouco expressivas e a gente tem, né, depois de uma abertura de 377 milhões de dólares, que foi uma abertura sensacional, o filme conseguiu trazer mais 300 milhões na semana seguinte, chegando a 677, depois cresceu mais 194, mais 151, mais 133, aí viu a primeira queda expressiva caindo para 55 e agora uma queda mínima caindo para 38. Então o filme foi de 1,210 bilhão para 1,248 bilhão de dólares. Os números não estão atualizados em todos os sites. Eu já falo isso desde já, se você entrar no Box Office Mojo, se você entrar no The Numbers, o número não vai bater com esse daqui, mas tem fontes confiáveis reportando que esse é um novo número do filme do Super Mario Bros. E onde esses números colocam o Super Mario Bros se a gente olhar todos os filmes de todos os tempos? Obviamente sem ajustar pela inflação. O filme atinge a 21ª posição mundialmente, então ao redor do mundo o filme do Super Mario Bros está praticamente entrando no top 20 com a 21ª posição, e no mercado norte-americano a situação é ainda melhor, então o filme está sendo um sucesso até maior nos Estados Unidos do que ao redor do mundo todo, justamente porque ele já chega à 14ª posição de todos os tempos. Vai ser difícil ele avançar para a 13ª, porque o filme que está acima dele é justamente o filme Os Incríveis 2, que tem 608 milhões de dólares, então o filme ainda teria uma longa jornada de mais 69 milhões em território americano para conseguir bater o filme dos Incríveis. Na verdade não é 69, é cerca de 59, praticamente 60 milhões de dólares
pro filme do Super Mario Bros. Bater o filme dos Incríveis, só que com essas marcas que a gente tá vendo, 9,8 milhões no final de semana, o filme ainda teria que esticar muito a sua jornada cinematográfica para conseguir atingir esse número. Eu até acho que é possível, mas eu não acho que seja muito provável. E se a gente olhar a performance, né, do estúdio, que é a Universal, que distribui os filmes, obviamente, da Illumination Entertainment, o filme se coloca na segunda melhor posição, ficando atrás somente de Jurassic World. E entre as maiores animações de todos os tempos, o filme conseguiu avançar mais uma vez, ele se coloca hoje na terceira posição, atrás somente de Frozen e Frozen 2, e batendo Os Incríveis 2 e o filme dos Minions. Então o filme Frozen ainda é possível, né, que esse filme do Super Mario consiga ultrapassar, mas o filme Frozen 2 já está completamente fora do alcance. Mas de qualquer forma, eu acho que esse filme vai terminar sua corrida como a segunda maior animação de todos os tempos. E continuando, só para finalizar o top 5, o filme Do Jeito Que Elas Querem, próximo capítulo, fez mais 3 milhões de dólares, caindo 55%, e o filme que custou 20 milhões de dólares chega a 16 milhões ao redor do mundo todo, que não é uma boa performance. Esse filme não vai conseguir se pagar de forma alguma, porque ele teria que fazer pelo menos uns 60 milhões ou 55 milhões para começar a ser lucrativo, e isso eu acho que está longe de acontecer. E fechando o top 5 ficou A Morte do Demônio, A Ascensão, que trouxe mais 2,3 milhões de dólares com uma queda de 36%, então foi mais uma queda muito positiva para o filme que já bateu de longe o seu antecessor e chega a 135 milhões de dólares. Não dá pra gente esquecer também do filme John Wick 4, que bateu 430 milhões de dólares, ficando bem à frente de todos os seus antecessores, mesmo que o seu orçamento seja um pouquinho mais acentuado. De qualquer forma, o filme continua sendo um grande sucesso, e eu acho que eles esperam que em algum momento aconteça um salto, como aconteceu com a franquia Velozes e Furiosos, né, que eu acabei de mostrar pra vocês. Eles estavam ali na faixa de 200, 300 milhões, aí do nada foi pra 600, do nada foi para 1 bilhão. Então, é possível que isso aconteça com John Wick? Eu acredito que sim, porque é uma propriedade extremamente famosa, que todo mundo conhece. Você pode falar sobre o John Wick com um percentual muito grande de pessoas que eu tenho certeza que muitas delas vão conhecer, só que talvez não seja uma franquia que as pessoas estão dispostas a pagar dinheiro para assistir no cinema. Muitas vezes elas devem esperar chegar, né, para alugar ou para assistir em casa. Se eles fizerem alguma coisa bastante inovadora ou se algum filme for bombástico o suficiente, talvez muitas pessoas vão aos cinemas para assistir. Então, para fechar o vídeo, né, o top 5 nos Estados Unidos em 2023, a gente tem na primeira posição, obviamente, o filme do Super Mario Bros. Com 549 milhões. Depois a gente tem Guardiões da Galáxia Volume 3 com 266 milhões, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania com 214, John Wick 4 com 185 milhões e Creed 3 com 156 milhões. E ao redor do mundo todo, a primeira posição pertence também ao filme do Super Mario, com 1,248 bilhão. Depois a gente tem Full River Edge com 673, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 659, The Wandering Earth 2 com 604 e Homem-Formiga e a Vespa 3 com 476 milhões. Então esses foram os resultados do final de semana, principalmente, né, o resultado bem expressivo de Velozes e Furiosos 10 ao redor do mundo todo, o resultado não tão expressivo no mercado norte-americano e os resultados excelentes de Guardiões da Galáxia depois de uma abertura um pouco mais minguada do que o esperado. Então, de qualquer forma, o Super Mario Bros. Continua dominando, resta a gente ver como vai ser agora no decorrer do verão norte-americano, conforme muitos grandes filmes forem sendo lançados. Mas fiquem atentos porque no domingo vai ter vídeo nesse sentido. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.